maior parte do tempo, a gente está lutando contra a nossa carne. E às vezes dá vontade de parar, muita vontade. Nós estamos em um culto de adolescente. Eu sou uma adolescente, tem muitos adolescentes aqui, e a gente sabe que é uma fase que aparece muitas propostas pra gente, né? Propostas ruins e propostas boas. E a gente tem que saber escolher muito bem. Graças a Deus que nós temos a ajuda do Espírito Santo para nos ajudar nessa caminhada. Irmãos, quando me chamaram no ano passado, né, para poder estar aqui, Jesus, ele já havia ministrado no meu coração uma palavra. Aí eu fiquei muito triste porque tivemos que cancelar, mas o Espírito Santo falava assim comigo: Jaiane, guarda essa palavra. Não prega ela em nenhum lugar, guarda ela. E aí, recebi a oportunidade para poder estar aqui. Jesus falou: agora é a hora de você falar essa palavra. E essa palavra tem vindo de encontro ao meu coração de diversas formas. Chegou o momento dela ir ao encontro do seu coração também. Hoje nós vamos falar sobre encontros. Só que não é qualquer encontro. Não é aquele encontro romântico que você pensa em ter com aquela pessoa que você gosta, aquele jantar super chique, romântico à luz de velas, não. Mas eu posso te garantir que é um encontro muito melhor do que esse. Só que se nós vamos pensar em questão de relacionamento, quando você quer ter um encontro com uma pessoa, normalmente o menino tem que ter o quê? Atitude. Saiu aqui, mas atitude, não é mesmo? Chegar e falar: pô, vamos sair, né? Mas... opa, Jesus. Mas só que esse encontro que nós vamos estar lendo e vendo aqui nessa noite, a pessoa, ela não teve uma atitude muito boa. Não teve. Mas é aí que tá. Porque para você ter esse encontro, não necessariamente às vezes você tem as atitudes certas. Mas é quando aquele que é o dono do encontro olha para você e fala: é agora que eu vou me encontrar com você. Mesmo a sua atitude não sendo boa, mas é hoje que eu me encontro com você. Abra as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, nós vamos estar lendo a partir do versículo 1. Quantos acharam? Digam amém? Amém. Vamos estar lendo. Eu vou estar lendo na versão NVT, que diz assim: enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Agora nós vamos estar lendo a partir do versículo 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel, e eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer por meu nome. Amém. Os irmãos podem estar se assentando. Como eu disse, hoje nós vamos falar sobre encontro. Sobre esse encontro que Saulo, que depois é chamado de Paulo, teve com o próprio Jesus. Só que para nós chegarmos, irmãos, nesse momento, nós temos que voltar um pouco. A Bíblia vai nos dizer que Deus enviou o seu Filho, Jesus, ele veio, nasceu,
teve aqui todo o seu período, né, fazendo a sua obra, exercendo a sua missão aqui na terra, até que vai chegar um dia que ele vai se entregar por amor a nós. Ele vai se entregar por cada um de vocês. Mas ao terceiro dia, a Bíblia vai nos dizer que ele ressuscita. Depois disso, ele tem alguns encontros com os seus discípulos, até que ele retorna ao Pai. Ele retorna aos céus. Só que sabe o que ele fala? Muito obrigada. Ele retorna, mas ele fala: vocês não irão ficar sozinhos, porque eu mandarei o Espírito Santo. Vocês em nenhum momento vão estar só. De alguma forma, eu estarei com vocês. E a gente sabe que essa promessa, ela se cumpre aonde? Lá em Atos 2. Quando estavam todos reunidos em um mesmo lugar, igual está aqui essa noite. Estavam todos reunidos, até que de repente o Espírito Santo invade aquele ambiente e enche todos. Não foi um, não foi dois, não foi três, foram todos. Ele encheu todos naquele momento. E eles começaram a falar em línguas, começaram a profetizar. E a Bíblia vai nos dizer que a igreja, ela começava a se formar ali, e ela crescia em amor, em dedicação, em humildade. Todos eles estavam felizes, irmãos. Só que já viu que sempre quando a gente está feliz, não sei como é que pode, tem sempre alguém que não fica feliz pela gente. Tem sempre alguém que não comemora as nossas conquistas, não comemora as nossas felicidades. Aconteceu isso aqui. Eles estavam tão felizes que tinham finalmente recebido o Espírito Santo, só que tinham pessoas em volta deles que não estavam gostando nada disso. E uma dessas pessoas foi Saulo. E aí talvez a gente tenha que começar a se perguntar: ok, mas quem era Saulo? A Bíblia vai nos dizer que Saulo, ele era um cidadão romano. Mas por mais que ele tivesse a cidadania romana, ele era um hebreu, nascido da tribo de Benjamim, e ele fazia parte do grupo dos fariseus. Se nós formos ver quem eram os fariseus, a Bíblia vai nos dizer que eles eram rigorosos aos costumes, muito rigorosos. Mas eles eram rigorosos a um nível que às vezes nem eles mesmos cumpriam essas exigências que eles faziam para o povo. Saulo fazia parte desse grupo de pessoas. E a Bíblia também vai nos dizer que quando um cristão, ele estava lá em julgamento, Saulo, ele votava a favor da morte desses cristãos. Então ele era um extremo perseguidor dessas pessoas, irmãos. Até que vai chegar um dia que Saulo, movido pela ânsia de prender os cristãos, de acabar, ele vai até o sumo sacerdote e vai pedir que o sumo sacerdote dê um documento a ele, uma autorização, para que ele possa ir até a cidade de Damasco para poder prender os cristãos. Sejam homens, sejam mulheres, ele queria acabar, queria prender. Claro que antes desse texto, irmãos, Saulo, ele já tinha tomado atitudes erradas, certo? Mas nesse texto aqui que nós lemos de Atos no capítulo 9, a primeira atitude errada que nós vemos de Paulo foi o quê? Foi agir pela emoção. A Bíblia vai nos dizer que ele estava agindo pela ânsia de perseguir os cristãos. A primeira atitude errada que ele tem é pensar dessa forma. Só que o Espírito Santo me incomodava muito quando eu estava lendo essa parte do texto, irmãos. Porque Deus falava assim comigo: Jaiane, ele não tomou essa atitude assim do nada. Não foi do nada. E sabe por quê que não foi do nada? Nós vamos ler que Saulo, ele foi educado por um dos líderes dos fariseus que se chamava Gamaliel. Ele era um líder muito renomado, todo mundo conhecia ele. Saulo foi educado por essa pessoa. Então imagina, irmãos, desde pequeno, você ser educado que você tem que ser rigoroso perante as leis. E quando Jesus veio depois, agora você tem que prender os cristãos, você tem que acabar com eles. E a primeira lição que nós tiramos disso tudo é: com quem nós temos andado?
quem tem sido as pessoas que têm nos instruído? Não, de verdade. Começa a pensar aí. Pensa nas pessoas que tem aí na sua escola, seu trabalho, na rua dessa casa, que é seu vizinho. Pensa nessas pessoas. Será que essas pessoas têm sido de boa influência para você? Será que elas têm te ensinado coisas boas a respeito de Jesus? Ou será que elas têm te influenciado para um caminho mau, que muitas vezes você não consegue perceber? Sabe por quê, meus irmãos? Porque conforme o tempo, a gente fica parecido com aquelas pessoas que a gente começa a andar. Talvez você fale assim, então é errado eu andar com pessoas que não professam a mesma fé que eu, porque não tem como, na minha sala de aula lá, nem todo mundo é cristão. Não estou falando isso. Mas a questão é como você se comporta quando está entre essas pessoas. Quais são essas atitudes que você tem quando está com essas pessoas? Nós nos parecemos, irmãos, com as pessoas que a gente convive. Enquanto eu estava pensando sobre isso, me veio à memória. Eu tenho uma amiga que se chama Gislaine. Graças a Deus ela é cristã também. Conversamos muito sobre Jesus. E aí eu me lembro que teve uma vez que a gente estava lá na sala e tinha acontecido uma situação dentro da sala. Só que eu não estava lá para poder ver. Eu não estava. Aí depois eu cheguei para ela e falei assim, amiga, o que foi? O que aconteceu? Só que não era o momento dela falar. Então ela foi e fez assim para mim. E tipo, Jaiane, corta. Agora não, depois eu te conto. E o engraçado foi que depois disso, eu peguei essa mania dela. Agora, sempre quando a gente está conversando sobre alguma coisa, que talvez não é para ser dita naquele momento, ou então que é pra gente falar depois, a gente sempre faz assim, ó. Corta. Então não adianta, irmãos. Quando a gente convive muito com uma pessoa, a gente vai adquirir algumas coisas semelhantes a ela. Igual meu pai e minha mãe. Tem mais de 20 anos de casado. Eu sei que quando um fala não pra mim em determinada coisa, o outro também vai falar não. Parece que os dois compartilham do mesmo pensamento. Não sei como pode. Mas é a convivência. São anos de convivência. Então, em alguma coisa, eles têm que começar a se parecer. Então, cuidado com quem você anda. E quando eu falo cuidado com quem você anda, não estou falando em questão de você estar andando aqui, literalmente caminhando com a pessoa. Mas é questão de você tomar cuidado com quem você conta os seus planos, com quem você compartilha aquelas coisas que você tanto almeja, aquelas pessoas que você compartilha os seus desejos mais profundos. Cuidado com essas pessoas. Só que o interessante, irmãos, é que nós vamos ver que Saulo, ele fazia isso de prender os cristãos, porque ele acreditava que ele estava servindo a Deus fazendo isso. Ele pensava assim, não, eu vou prender os cristãos porque eu sei que eu devo fazer isso. Deus quer que eu faça isso. Só que, se a gente for parar para pensar, a gente vai falar assim, cara, mas como Saulo pensava que aquilo que ele estava fazendo de prender os cristãos, de matar, de votar para eles morrerem, como é que ele acha que isso é uma coisa boa? Como ele acha? Sabe por quê? Porque ele estava rodeado de pessoas que talvez falavam assim, não tem problema, não tem nada a ver. A gente que é adolescente e a gente que é cristão, quando a gente sabe que a gente não pode fazer alguma coisa, aí vem uma pessoa e fala assim, não, você pode fazer sim, porque não tem nada a ver. Você está fazendo certo, você não está magoando a Deus, não. Vai, continua, faz sim, é muito bom. Saulo pensava que ele estava fazendo certo, em prender aquelas pessoas que estavam falando sobre Jesus. Um exemplo bem comum do que acontece no nosso dia de hoje, como nós falamos sobre relacionamento do começo, vamos voltar nessa pauta. Dá um exemplo que é João e Maria, nomes fictícios, tá bom, gente? Os dois são da igreja, os dois servem a Deus, estão lá todo culto domingo, EBD, até que eles começam a crescer e começam a se olhar de uma forma diferente. E aí surge a famosa paixão. Eles se apaixonam um pelo outro. E João, como menino de atitude, faz o quê? Chega até Maria, não é a sua Maria, tá bom, Guilherme?
não é a sua Maria. Ele chega até a Maria, que não é a do Guilherme, e fala assim: olha, tô te observando, já tem um tempo. E assim, eu queria orar, né? Pra ver se é de Deus esse sentimento. O que você acha? O que vocês acham que Maria respondeu? Vocês acham que ela respondeu que sim ou que não, gente? Sim ou não? Ah, claro que ela respondeu sim. Ela já estava apaixonada pelo menino. Ela falou assim, sim. E até aí tudo bem. Todo mundo concorda que tá tudo indo muito certo, né? Só que a questão é, eles começam a orar, conversar. O tempo passa, só que o nível de intimidade deles começa a aumentar. Na oração. Não estão namorando. E aí, eles começam a andar de mão dada, pra lá e pra cá. Começam a ficar mais agarrados. Começam a postar aqueles textos enormes no Instagram, falando que ama, que você é tudo pra mim, que eu não vivo sem você. Isso tudo sem estar namorando. Sem estar namorando. Aí, chega um líder ou alguém pra eles e fala assim: ai, que bom, vocês já estão namorando? Eles vão falar assim: não, a gente não tá namorando não, a gente só tá orando só pra ver se é da vontade de Deus. Não tem como. Não tem como. Ou é oração pra você orar, ou você já pega uma vez, vai na casa da pessoa e pede pra namorar, simples assim, ponto, acabou. Não precisa de usar o nome de Deus pra poder esconder alguma coisa. Só que vamos imaginar que na cabeça de João e Maria, eles pensavam que eles estavam fazendo certo, não é? Porque eles estavam orando, estavam buscando a direção de Deus. Só que nesse momento, o que faz com que eles vão por um caminho errado é que eles já se envolveram emocionalmente numa época que não era para eles se envolverem. E eles acham que eles estão no caminho certo. Eles acham. Isso é um exemplo. Um exemplo bem do nosso dia a dia, para a gente entender o que Saulo estava fazendo. Ele acreditava que aquilo que ele estava fazendo era certo, sendo que na verdade não era. E a gente tira de conclusão isso, o que, irmãos? Que ele não conhecia de fato a Jesus. E outra pergunta que eu tenho para você nessa noite, adolescente: você conhece a Jesus de verdade? Não, sério mesmo. Eu não tô falando de... Você tá me ouvindo falando aqui sobre Jesus, certo? Mas eu não tô falando sobre hoje. Eu não tô falando sobre você ouvir o seu pastor falar. Não tô falando sobre você ouvir a cantora, o missionário, o evangelista chegar perto de você e falar: olha aqui, esse aqui é Jesus, ele é bom, ele morreu por você, ponto. Não tô falando isso. Tô perguntando se você já buscou conhecer por você mesmo quem é Jesus de verdade. A gente via que Saulo, ele não conhecia. Só que o interessante é que ele era estudado, certo? Ele era uma pessoa muito inteligente. Ele conhecia tudo sobre as escrituras. Sabe aquele seu amigo que é super inteligente, que a gente chega perto dele e pergunta uma coisa, parece que ele é o Google, que responde a gente na mesma hora? Então, era como se Saulo fosse isso em relação à Bíblia, em relação às escrituras. Ele conhecia tudo. Só que ele conhecia a obra e não conhecia o autor. Ele não conhecia o autor da obra, aquele que inspirou tudo que está escrito aqui. Ele não conhecia. Mas tudo vai mudar quando Saulo, ele tem um encontro verdadeiro com o Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que Saulo então estava, a caminho de Damasco, lá para poder prender os cristãos. Aí uma luz aparece a ele, ele cai no chão e uma voz fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? É como se naquele momento Jesus estivesse falando assim para Saulo: olha, você desde criança ouve falar de mim, você sabe tudo sobre mim, então por que você me persegue? É como se, vamos colocar para os nossos dias de hoje, ele olhasse para cada um de vocês, para cada um de nós e falasse assim: olha, você vai todos os dias no culto, você está presente na EBD, você participa dos retiros, dos acampamentos, participa de tudo, mas por que você não me segue de verdade?
Porque você não me entregou o seu coração de verdade. Por quê? A Bíblia vai nos dizer que Saulo vai e fala assim: quem és tu, Senhor? E eu acho muito lindo essa parte. Jesus vai falar assim: sou Jesus, a quem você persegue. Não era um amigo que estava apresentando Jesus para Saulo naquele momento. Não era Gamaliel, o instrutor dele, que estava falando quem era. Não era um missionário, não era um evangelista, não era eu, não era ninguém. Era o próprio Jesus se apresentando para ele. É como se ele estivesse falando assim: olha, a sua vida inteira você ouviu falar sobre mim, né? Mas agora eu irei me apresentar pessoalmente para você. Agora eu vou me apresentar. E quando Jesus se apresenta para Saulo, na versão ao meio da Revista Corrigida, Saulo vai dizer assim: o que queres que eu faça? E sabe o que Jesus fala para Saulo fazer? Levante-se. Se tem uma palavra que eu acho linda na Bíblia, é essa: levante-se. Porque em muitos momentos, irmãos, quando Jesus curava, ele falava isso, né, para os paralíticos, para as pessoas, ele falava: levante-se. Ele fala isso para Saulo nesse momento: levante-se. Só que nesse momento tinha que ser uma atitude partida de Paulo. Ele estava lá caído no chão, certo? Jesus não pegou ele pelo braço e falou: vem carregado. Não. Jesus deu a oportunidade, falou assim: olha, você está aí caído, eu sou Jesus, eu tenho uma obra para fazer na sua vida, então levante. É como se ele estivesse falando assim: olha, eu estou te chamando, mas a decisão de vir é sua. É sua decisão, adolescente. É sua decisão. Deus não quer te obrigar a você amar a Ele. Ele quer que você ame porque você realmente quer. E aí Saulo, ele se levanta. Ele levanta carregado pelos seus amigos, porque ele está cego naquele momento, ele não está conseguindo ver. Então Deus, ele aparece em visão a Ananias e fala assim: Ananias, vai até Saulo e ora por ele. Só que Ananias falou assim: mas Senhor, esse homem aí, esse homem é aquele que mata os cristãos. Eu tenho ouvido coisas horríveis sobre ele. Não, ele, não, acho que Deus se enganou, hein? Não é ele, não é. Mas eu acho linda a resposta de Deus. Deus fala assim: vá, pois Saulo é um instrumento que eu escolhi para levar a minha mensagem. Às vezes algumas pessoas olham para você e veem o que Deus está fazendo na sua vida. Talvez você antes xingava muito, mas agora você está falando coisas lindas na igreja. Ou então você era tímido e agora você está mais solto fazendo uma peça de teatro. As pessoas olham e falam assim: não, ele não é possível que Deus escolheu ele. Mas sim, Deus te escolheu para uma grande obra. E aí a Bíblia vai nos dizer que Ananias ora para Saulo, as escamas que estavam nos olhos dele caem. E ele começa a pregar. Ele começa a anunciar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo. Só que não foi fácil, porque novamente muitas pessoas chegaram a ele e falou assim: eu não acredito na conversão de Saulo. Eu não acredito que ele está mudando. Eu não acredito. Só que o interessante é que Deus nunca disse que seria fácil. Deus disse assim: e eu mostrarei a ele o quanto se deve sofrer pelo meu nome. Deus não falou que seria um mar de rosas, que ele seria recebido com muitos abraços. Mas Deus falou: eu vou estar com você. Só vai, se levante. E Saulo não desistiu. E a gente sabe o ministério de Saulo como foi lindo. É que eu já quero estar finalizando. Com a permissão dos irmãos, eu gostaria de estar cantando o último louvor. Pode? Pode? Amém? Os meninos.
Irmãos, teve uma vez que eu estava no meu quarto e eu estava chorando muito. E eu falei assim para Deus, Deus, eu quero ir nos lugares onde ninguém vai para pregar o teu amor. Foi a promessa mais doida, louca que eu já fiz em toda a minha vida. Porque eu sabia que não seria fácil. Eu sabia. E aí, a princípio, eu pensei assim, eu quero visitar um presídio. Eu tava vendo tudo com um amigo nosso lá da cidade, que ele é policial, ele tava falando tudo que a gente tinha que fazer. Mas Deus falou assim, não, você vai pro hospital. E doeu. Doeu muito. E quando eu falo que doeu, não tô falando que doeu só por dentro, interiormente. Doeu muito no meu físico. Doía cantar em cima do púlpito e o meu pulmão começar a doer. E eu saí do púlpito chorando de tanta dor. Doeu ter que ficar internado no hospital por 9, depois 2, depois 9 de novo dias, sentindo tanta dor. Doeu. Mas hoje eu estou aqui para poder contar o testemunho, porque vale a pena nós servirmos ao Senhor. Eu quero mais de Deus essa noite. Quantos também querem mais de Deus? Levanta sua mão. Nesse momento, vamos colocar nossa atitude em prática? Deus falou comigo muito essa noite que, Jaiane, essa noite é uma noite de encontros. E encontros no plural, porque Ele não quer encontrar só uma pessoa. Ele quer encontrar cada um de você. Cada um de vocês. Então, nesse momento, eu gostaria de chamar aqui na frente. Vocês que levantaram a mão, que querem realmente mais de Deus, venham aqui na frente. Eu não sei vocês, mas eu sou a primeira pessoa a vir aqui na frente. Eu sou a primeira. A primeira. Irmãos, Deus deseja fazer algo na sua vida. Oh, namandagaço e namandaraço. Deus deseja batizar com o Espírito Santo nessa noite. Nós falamos lá no começo o que aconteceu em Atos 2. Estavam todos reunidos em um só lugar. Abra o seu coração para Jesus nessa noite. Se você sentir vontade de orar para alguém, meu filho, não pensa nem 2 vezes não. Vai e ora. Se você sentir vontade de orar por cura, vai e ora. Se você sentir vontade de falar em línguas, o Espírito Santo descer sobre você em um momento, fala. Fala. Saiba que essa atitude de vocês, de estar vindo aqui nessa noite, vai gerar muitos frutos. Eu não sei o que se passa no coração de vocês. Talvez é algum irmão que está afastado da presença do Senhor. Talvez é alguma doença. Talvez vocês estejam precisando de algum milagre. Acredite que você vai sair daqui essa noite tendo um encontro verdadeiro com o Senhor. Amém. Minhas lamparinas estão acesas. Oh, aleluia. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas mãos
Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. Ele está batendo essa noite. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Mas será que você está abrindo mesmo? É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes. Oh, aleluia! Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Clame Maranata, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes. Quantos estão esperando? Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Oh, vem Jesus. Oh, vem Jesus. Tem fogo. Abra seu coração nesse momento. Oh, aleluia. Que era lindo o meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, e pode morar aqui. E tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Esperado, eu abro a minha casa, pode morar
duvide do que Deus colocou no teu coração. Não duvide do que Deus tem colocado nas tuas mãos. E se permita a cada dia, não é só um dia, ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Entregue o seu coração para Jesus. Entregue o seu coração para Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que talvez não é cristão e deseja entregar o seu coração para Jesus? Se tem alguém, por favor, venha até aqui na frente para a gente orar por você. Tem alguém? Olha, Jesus, Ele morreu por você. Por você. Você tem noção que um homem que não tinha pecado algum veio à terra só por você? Por amor a você. Ele está falando contigo nessa noite. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de vir aqui na frente e falar: eu quero ter esse encontro com Jesus. Não tenha vergonha. As pessoas vão te olhar torto, sim, eu não vou mentir. Não vou. Mas Deus deseja mais de você. Talvez você está falando assim: mas eu sou uma pessoa toda errada. Eu sou cheio de pecados. Eu fumo, uso drogas, trabalho com prostituição, falo coisas que não deve, vejo coisas que não deve. É você que Jesus quer, porque Ele vai transformar a sua vida. Ele vai te transformar. Ele quer te transformar. Só que você precisa de ter atitude. Tem alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus? Não? Amém. Que Deus continue abençoando muito a vida dos irmãos. Sou muito grata por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui juntos nessa noite. E eu tenho certeza que muito mais o Espírito Santo ainda vai fazer na vida dos irmãos. Amém? Salva de palmas ao Senhor.